Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. E no episódio de hoje, Melice Campos, que faz parte da equipe do Serviço Social, e Samanta Beleza, que faz parte da equipe da Psicologia, irão falar sobre o tema Como Ser Pai de Adolescente. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @FalandoDeFamílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, bem-vindo ao podcast Falando de Famílias. O tema de hoje é Como Ser Pai de Adolescente. Eu sou a Melice e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Quem estará hoje comigo neste episódio é a Samanta Beleza. Olá, eu me chamo Samanta Beleza, eu faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias pela parte da psicologia e eu estou muito feliz de participar desse episódio hoje. Para começar a nossa discussão de hoje, a primeira pergunta é: como a minha forma de cuidar pode influenciar o comportamento do meu filho? Bom, a maneira como você cuida e educa o seu filho tem um impacto muito significativo no comportamento e desenvolvimento dele. É o que vai mudar as atitudes e o desempenho da sua criança ou, nesse caso, do seu adolescente. O que a gente chama de estilos parentais, eles são divididos em 4 categorias principais: autoritativo, autoritário, permissivo e negligente. E cada um desses estilos combina diferentes níveis de responsividade e exigência, sendo responsividade atenção e suporte às necessidades da criança e exigência estabelecimento de regras e expectativas. No caso, agora eu vou falar um pouco com vocês sobre os 4 estilos parentais. Primeiro, o autoritativo. Ele é caracterizado por altos níveis de responsividade e exigência. Pais autoritativos estabelecem regras claras, receptivos às necessidades e opiniões dos filhos. Esse estilo está associado a resultados positivos, como melhor desempenho escolar e ajustamento psicológico. O estilo autoritário envolve alta exigência e baixa responsividade. Pais autoritários impõem regras rígidas e esperam obediência sem questionamentos, oferecendo pouco suporte emocional. Esse estilo pode levar a comportamentos de ansiedade e baixa autoestima nas crianças. O estilo permissivo é caracterizado por alta responsividade e baixa exigência. Pais permissivos são afetuosos, mas estabelecem poucos limites ou regras. Isso pode resultar em crianças com dificuldades em autocontrole e propensas a comportamentos problemáticos. E por fim, o estilo negligente. Envolve baixos níveis de responsividade e exigência. Pais negligentes são distantes e pouco envolvidos na vida dos filhos, o que pode levar a problemas de comportamento e baixo desempenho escolar. Agora a gente vai falar um pouco sobre a influência da tomada de decisão e o bem-estar emocional dos seus filhos. A gente sabe que, além de você participar da formação de comportamento e habilidades sociais, a maneira como você interage com o seu filho influencia a capacidade dele de tomar decisões. Indecisão profissional e a escolha de carreira são extremamente afetadas por essa experiência, por questão do suporte ou da pressão. O suporte emocional é quando as crianças crescem em um ambiente onde elas podem discutir os seus interesses e paixões livremente e tendem a ter uma melhor compreensão das próprias preferências, capacidades e etc. Isso ajuda a gente a se sentir mais seguro e a tomar decisões mais seguras sobre o nosso futuro. E a questão da pressão e da ansiedade é quando os filhos sentem que eles devem corresponder a uma expectativa rígida, a uma expectativa alta, onde eles sentem que eles não conseguirão alcançar. Como, por exemplo, nos estilos autoritários e negligentes que a Samanta comentou. E isso acaba gerando alguns níveis elevados de ansiedade, levando a indecisão, falta de clareza e algumas dúvidas sobre o futuro profissional e vocacional. É também importante a gente falar um pouco sobre a relevância das interações familiares. Essas interações moldam as bases das nossas competências sociais e emocionais. Autonomia, confiança, habilidades sociais são frequentemente desenvolvidas em casa. Então, quando você proporciona um ambiente seguro e de apoio para essa criança,
ela se sente valorizada e ouvida. Então, os pais eles podem impactar positivamente no desenvolvimento dessas habilidades. As interações familiares, elas são extremamente fundamentais para que as crianças entendam como se comportar fora de casa, como cultivar um bom ciclo social. Pais que incentivam essas discussões abertas, eles ajudam os filhos, crianças e adolescentes a desenvolver uma resiliência e habilidades de resolução de conflitos, que são necessárias para as nossas relações, tanto profissionais quanto pessoais no futuro. E levando em consideração essa parte que a Melissa falou sobre o diálogo, sobre os pais estarem abertos a ter esse diálogo com os filhos, a gente pode ir para nossa segunda pergunta, que é: como estabelecer uma conversa com meu filho adolescente sem ser invasivo? E eu só gostaria de reforçar que estabelecer uma comunicação com seu filho adolescente é fundamental, não apenas seu filho adolescente, mas o seu filho, sua filha em geral. É fundamental para fortalecer o vínculo familiar e promover um desenvolvimento saudável. Agora, quando a gente está falando especificamente de adolescentes, é um pouco difícil porque eles estão realmente numa fase em que eles tendem a se comunicar mais com os seus pares, talvez não conversar tanto com os pais, porque é um momento em que eles estão desenvolvendo a independência deles. Então, como eu posso estabelecer essa comunicação? Como a Samantha falou, é muito difícil você estabelecer ali uma comunicação com seu filho sem ser invasivo, até porque é uma fase muito complicada. Então a gente vai te dar agora algumas dicas que você pode utilizar para estar adquirindo uma comunicação mais eficaz com seu filho adolescente. Como, por exemplo, escolher o momento adequado. Alguns adolescentes, eles tendem a selecionar os momentos específicos para abordar assuntos delicados, considerando o humor dos pais. Da mesma forma, é interessante que você procure entender os momentos que o seu filho esteja mais receptivo para conversar. Outra forma também é praticar uma escuta ativa. É você demonstrar um pouco de interesse pelos assuntos do seu filho, escutar o que ele tem a dizer, ouvindo, sem interromper ou julgar. Isso acaba criando um ambiente seguro para que o seu filho se sinta à vontade para compartilhar as experiências e os sentimentos dele com você. Outra forma também é evitar interrogatórios. Em vez de você fazer perguntas diretas e constantes, com muitas indagações, você pode perceber que isso pode ser meio invasivo. Então você pode tentar incentivar conversas mais naturais, mais espontâneas, compartilhar algumas atividades, algumas experiências, algumas histórias em momentos mais agradáveis que podem facilitar o seu diálogo com seu filho. E também isso dá um gancho para você ser um modelo de comunicação aberta, onde você, como eu falei, você pode compartilhar mais experiências de maneira apropriada, mostrando que tá tudo bem ser vulnerável nas relações humanas, e isso pode acabar encorajando seu filho a fazer o mesmo. Outro assunto também que é muito importante é você respeitar a privacidade do seu filho. A gente sabe que às vezes é muito difícil, mas reconhecer a necessidade de independência do adolescente, evitar um comportamento intrusivo, claro, com limites, mas permitir que ele tenha o seu espaço pessoal é fundamental. É interessante também que a gente estabeleça uma comunicação com perguntas abertas, que incentive respostas elaboradas, como, por exemplo, qual foi o seu dia, o que você achou dessa atividade, como você se sentiu com a programação que a gente fez nesse final de semana. Isso tudo demonstra que você tem interesse em ter conversas mais profundas com seu filho. Outra situação também é você se programar e compartilhar atividades em família, como, por exemplo, uma noite de jogos, refeições, sem o celular, sem distrações tecnológicas, apenas ali no diálogo, criar oportunidades mais naturais para fortalecer os laços familiares. É importante também lembrar que a comunicação é uma via de mão dupla. Então, quando você demonstra empatia, respeito, compreensão pelos assuntos do seu filho, você faz com que ele se sinta seguro. E aí você acaba fortalecendo a relação entre vocês dois. E voltando um pouco no que a Melissa disse sobre ser um modelo de comunicação aberta, é importante compartilhar suas experiências, seus sentimentos, mas a gente frisa que tem que ser de maneira apropriada. Uma das coisas que a gente mais trabalha aqui no Sejusc é a questão de não expor a sua criança ou seu adolescente ao conflito. Geralmente a gente trabalha com questões de divórcio, a gente sempre fala pro seu filho não ser a pessoa pra quem você desabafa essas questões, porque pra você é um ex-companheiro, uma ex-companheira, mas pro seu filho ou pra sua filha é o pai ou a mãe dele. Mas assim, ser aberto sobre os seus sentimentos no sentido de mostrar pro seu filho que está tudo bem chorar, que está tudo bem sentir certos sentimentos, que todo mundo sente isso, que o seu filho ou a sua filha tem o direito de ficar bravo com alguma situação, ficar triste com alguma situação, ficar feliz, e mostrar que você também tem situações que lhe deixam triste, feliz, com raiva, e realmente ser um exemplo, usando linguagem e conteúdo apropriado à idade do seu filho.
Agora que a gente falou um pouco sobre como estabelecer uma comunicação aberta com o seu filho, a gente vai para a terceira pergunta, que é: será que eu conheço a rede de apoio do meu filho? A gente sabe que a adolescência é o momento que a gente mais passa por mudanças e existe um certo ajuste ali, né, dos pais, da educação. É, por exemplo, um dos momentos que a gente mais troca de ciclo de amigos, porque a gente vai procurando um ciclo que a gente se encaixe, um ciclo que pareça mais com a gente. É um dos momentos que a gente mais se identifica com alguém ali. Por exemplo, na escola mesmo, é onde você acaba conhecendo alguém que mais se parece com você, que você acaba confiando. Então é sempre importante a gente saber qual é a rede de apoio do nosso filho. É fundamental que você saiba o trajeto de desenvolvimento específico do seu filho e as características individuais dele. E é nesse momento que a comunicação pai e filho, pais e filhos, assume especial importância. Dessa forma, a rede de apoio, ela busca ser um grupo de pessoas que estão ali para oferecer suporte emocional, prático e social nos momentos de necessidade. O papel que é desempenhado por essa rede de apoio é extremamente importante para o desenvolvimento da saúde e bem-estar psicológico do seu filho. Então é importante que você conheça essa rede de apoio, porque isso garante que ele receba a assistência necessária em diversas áreas da vida dele. Essa rede normalmente inclui famílias, amigos, como eu falei, professores, pode incluir até profissionais de saúde. E tudo isso contribui para o desenvolvimento e bem-estar do seu filho. Essas interações, elas proporcionam para os adolescentes uma conexão bem significativa. Essa rede, ela pode incluir familiares, amigos, como eu falei, professores, profissionais da saúde, e todos eles estão contribuindo para o desenvolvimento e bem-estar do seu filho. Essas interações, elas proporcionam ao adolescente uma conexão significativa. E além desses recursos, como informação, conselhos e assistência. Essa validação, essa afirmação que são oferecidas, elas também transmitem a mensagem de que as percepções, sentimentos e o comportamento são valorizados e respeitados. Dessa forma, essa rede de apoio se torna um pilar meio que essencial para o fortalecimento emocional e social do seu filho. E para acrescentar no que a Melissa acabou de falar, a gente traz alguns aspectos que são importantes para você compreender melhor a rede de apoio do seu filho. Assim, pensar no seu caso. Quem são as pessoas mais próximas do seu filho? Você sabe quem são as pessoas mais próximas do seu filho? Você tem noção de quem são, como influenciam a vida dele ou dela? Você conhece os professores e outros profissionais da escola? Sabe quem são os educadores, como eles se relacionam com seu filho? Sabe o que o seu filho acha desses educadores? Ele se sente confortável em falar sobre os sentimentos e desafios? Isso pode me indicar que ele confia na rede de apoio que ele tem, se ele sente essa abertura pra ele falar sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, às vezes sobre coisas que ele não quer falar com os pais, que ele tem vergonha ou que ele acha que os pais não vão entender. Ele sente que ele pode falar com essa rede de apoio e isso é muito importante. Você está em contato com outros pais ou responsáveis, você conhece a família dos amigos do seu filho, tudo isso é extremamente importante, porque apesar da gente frisar que você tem que ser uma rede de apoio para seu filho ou para sua filha, a gente acredita verdadeiramente nisso, mas ela precisa ter uma rede de apoio para além disso. Ela precisa ter uma base onde se apoiar. Assim como você, sendo aberto à comunicação com seu filho, tendo essa questão, você também tem uma rede de apoio própria. Você não conta tudo da sua vida pro seu filho e também não deveria, porque tem assuntos que são apropriados e assuntos que não são apropriados. Mas você, pai, mãe, avó até, você tem suas amigas, seus amigos, seus colegas de trabalho, familiares com quem você pode conversar sobre certos assuntos delicados, então é muito importante frisar nessa questão da rede de apoio do seu filho e na sua própria rede de apoio também. Então, como a gente falou aqui, criar esse ambiente seguro para que o seu filho se sinta à vontade para compartilhar essas experiências, essas amizades, é meio que essencial. Então é bom que você faça perguntas, por exemplo, como foi o seu dia, quem são seus colegas na escola, quem são os seus professores. Então, como a gente já conversou aqui, é importante que você crie um ambiente seguro, onde seu filho se sinta à vontade para compartilhar as experiências, as amizades e os desafios de se desenvolver nesse ciclo. É bom que você faça perguntas, por exemplo, sobre o cotidiano, sobre os colegas da escola, os professores, como a gente já falou, sempre na medida do possível, tentando não ser muito invasivo. Isso proporciona que a vida social do seu filho fique um pouco mais clara para você, mas também demonstra
que você se preocupa com o bem-estar dele, que você está disposto a ouvir. Além disso, você conhecer as relações que cercam o seu filho podem ajudar a identificar questões que precisam da sua atenção, como, por exemplo, situações de bullying, dificuldades de interação, ou até mesmo a necessidade de buscar novas atividades que estimulem o desenvolvimento das amizades do seu filho. Quando você se envolve mais ativamente, você não apenas ajuda, mas você se torna um aliado importante para o seu filho. Você promove um apoio que pode impactar positivamente no desenvolvimento dele, no crescimento e tudo mais. Então, acompanhar as relações do seu filho, oferecer esse suporte, é um investimento no futuro emocional e social do seu filho, porque garante que ele se sinta amado e protegido, e seguro também. Agora que a gente conversou um pouquinho sobre essa questão da rede de apoio, a gente vai para a quarta pergunta, que é: o que é responsabilidade minha e o que é responsabilidade do meu filho? A relação entre pais e filhos adolescentes tem que ser pautada numa divisão de responsabilidades que permita tanto o exercício da autoridade parental quanto o desenvolvimento da autonomia juvenil. A responsabilidade dos pais envolve, primeiramente, o cuidado e a segurança do adolescente, proteção contra riscos externos, suporte emocional e físico contínuo. Além disso, os pais assumem o papel de orientadores, transmitem valores éticos, morais, favoreçam a formação de uma consciência crítica nos filhos, bem como ajudando eles a compreender as consequências de suas ações, no âmbito pessoal e social. Para que isso seja efetivo, para que isso funcione, para que isso seja possível, vocês, pais, têm que estabelecer limites claros e consistentes, que representam uma forma de cuidado do adolescente, que o protege de situações possivelmente prejudiciais e favorece sua adaptação às normas de convivência social, mas também, ao mesmo tempo, criar um diálogo para que o adolescente tenha espaço para questionar as regras, para estabelecer elas junto com vocês, para entender por que vocês estão estabelecendo essas regras, pois se as regras não são esclarecidas, se não é explicado o porquê disso ser uma norma na casa, o adolescente, o seu filho ou sua filha pode se sentir injustiçado e não entender por que ele tem que cumprir isso, tentar empurrar os limites para ver até onde ele pode ir. Por outro lado, o adolescente, ele é corresponsável pelo processo de construção da sua identidade e da sua autonomia. Isso implica o quê? Desenvolver a capacidade de tomar decisões de maneira responsável, lidando com as consequências de seus atos, ao mesmo tempo em que respeita os limites estabelecidos pelos pais. A partir dessa perspectiva, a autonomia do adolescente não significa rejeição completa da autoridade parental, e isso é muito importante. Não é porque o adolescente está questionando que ele não está respeitando vocês como pais, mas é um momento em que ele quer entender, ele quer começar a ter realmente essa autonomia e colocar alguns limites próprios. É uma progressiva integração dos valores transmitidos pela família, o que o capacita a se posicionar frente às demandas e desafios do mundo exterior. Permite que esse adolescente se defenda quando ele estiver lidando com situações sociais, situações profissionais, e é uma característica muito importante do desenvolvimento. Além disso, o adolescente deve buscar equilibrar a necessidade de independência com a manutenção de vínculos familiares saudáveis, reconhecendo na relação com os pais um espaço de aprendizagem e suporte. Então, basicamente, a articulação entre essas responsabilidades, que é te orientar, proteger, para que seus filhos construam a própria autonomia, é essencial para o desenvolvimento integral e saudável deles. Essa dinâmica, ela exige um pouco de flexibilidade, ela exige acolhimento, exige um diálogo aberto, como a gente já falou por aqui, principalmente por parte dos pais. Então, ao mesmo tempo que o seu filho, adolescente, ele deve aprender a lidar com limites e com as exigências de um convívio social, esse equilíbrio, ele é fundamental para que seja estabelecido um encontro genuíno entre pais e filhos, que possibilite ali as trocas afetivas, intensas e a assimilação dessas experiências construtivas e até a rejeição de influências nocivas. Então, dessa forma, a relação parental ela acaba se tornando sim um espaço mais privilegiado para que o seu filho construa fronteiras mais flexíveis, que permitam que ele explore a individualidade dele, que ele tenha uma base familiar mais segura. Esse foi o episódio de hoje do podcast Falando de Famílias. Eu gostaria de agradecer a participação da Melisse. Eu acredito que a gente conseguiu criar um conteúdo necessário, talvez sanar algumas dúvidas que aparecem bastante, e eu espero que tenha ajudado vocês, pais, com essa questão. Eu agradeço também ao convite da Samantha para fazer parte desse episódio. Eu acho que foi um episódio muito rico. A gente sabe como é uma fase muito complicada, a adolescência é ali um dos momentos que a gente acaba tendo um pouco menos de comunicação com os nossos
nossos filhos. Então, dessa forma, o episódio ele buscou viabilizar a comunicação entre você e seu filho. Muito obrigada por escutar até aqui e é isso. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!